Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar da árvore, a palavra árvore. As pessoas confundem muito quando leem a Bíblia e muitas pessoas dizem assim: olha, eu leio a Bíblia e não entendo nada. O que está escrito? Por que as pessoas têm dificuldade? É porque certas palavras na Bíblia não representam aquilo que as pessoas pensam. A Bíblia tem a linguagem dela. Se você vai a um júri no tribunal, eles têm um português. Se você vai até o Congresso Nacional, eles têm um português diferente. Se você vê os usuários de droga, eles têm um português diferente, uma linguagem. A pessoa que mora na roça, ela tem uma linguagem própria dela. E a Bíblia também. Jesus tinha uma linguagem própria que só os apóstolos entendiam. Então, por isso, muitas pessoas têm dificuldade na leitura da Bíblia por causa disso. Leem algumas palavras e pensam que aquela palavra é o mesmo simbolismo que ele está lendo. Ele se apega na letra. A Bíblia, ela fala de pessoas. Coloque uma coisa na cabeça. A Bíblia está falando do homem. Toda ela. Do homem e Deus. Então, se você ler a Bíblia pensando em Deus e no homem, você não terá dificuldade com as Escrituras Sagradas. Aqui em Salmos, eu vou dar um exemplo para vocês. Veja aqui em Salmos 1. Bem-aventurado o varão. Varão, o que é varão? Pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Veja aqui, que está falando de quem? Veja. Fica fácil, irmãos. Ele está falando de quem? De homens. Árvore. Essa árvore aqui está simbolizando o quê? Volta no primeiro versículo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos homens, pois será como árvore plantada junto a ribeiros. Veja, uma coisa simbolizando outra. A Bíblia é simbolismo. A Bíblia ela está entre linha, é simbolismo e tem metáforas na Bíblia. Isso que nós devemos entender para entender as Escrituras. Então são metáforas e simbolismo. Aqui em Salmos 92, o verso 12, veja aqui, ó. O justo florescerá como palmeira, veja, e crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Aqui está falando de plantas, irmãos? Aqui está falando de matos? Não, aqui está falando de pessoas, veja. Como é fácil, o justo, a pessoa justa florescerá. Veja essa palavra florescerá. A pessoa que não tem entendimento, ele olha nessa palavra aqui e já pensa logo em flor. Mas esse florescerá aqui, ele combina com pessoas também. O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor. Quem que estão plantados na casa do Senhor? São as pessoas. São os irmãos, os crentes.
florescerão nos átrios do nosso Deus. Então veja como é fácil. Então árvore não é só o que você pensa, não. Árvore não é só aquilo que tem raiz e folhas. Aqui, ó, no dicionário aqui, ó, árvore significa também aqui árvore genealógica, figura em forma de árvore, cujos ramos representam os descendentes e colaterais de uma família. Então, árvores representa famílias também. Esta palavra árvore não é só aquela árvore que você vê. Aqui em Provérbios 3, no verso 18, a árvore dá vida para os que seguram, e bem-aventurados são todos que o retêm. Veja, a árvore da Bíblia da vida aqui é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui a simbologia da árvore representa Jesus Cristo. Aqui em Provérbios 11, verso 30, o fruto do justo é árvore de vida. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma, sábio é. Então, o fruto do justo, a ação dele é o quê? É a ação de árvore de vida. O que é árvore de vida? Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a árvore aqui está simbolizando a Jesus Cristo. Aqui em São Mateus 12, verso 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Esse aqui está falando de... Ele está falando de árvore, dessa árvore de planta? Não, ele está falando aqui de pessoas. Ou fazer a árvore boa. Quem que é a árvore boa? Um exemplo de árvore boa: Pedro, João. Fazer a árvore boa e o seu fruto bom. Ou fazer a árvore má, como Judas, era uma árvore má. E seu fruto? O fruto é o quê? O fruto é as ações dele. E essa palavra fruto aqui, ó, não é fruta agora. Observe, fruto com fruto tem diferença. O fruto é a ação da pessoa. Fazei o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto que a ação de uma pessoa, você conhece a árvore. Veja a ação de Judas. Veja a ação da árvore. Raça de víboras. Raça de víbora por quê? Víbora é cobra, e cobra no dicionário é pessoas, irmãos. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então aqui está falando de pessoas. A árvore aqui é simbologia, simboliza a pessoa. Veja, víbora é a mesma cobra e víbora é pessoa. Aqui, ó, gênero de répteis ofídeos venenosos. Pessoa ruim, de mau gênio. É a mesma a serpente que estava lá em Gênesis, irmão. Era uma pessoa, era um animal em forma de homem que conversava, mas para Deus não era considerado um ser humano. Então muitas pessoas não aceitam, nem mostrando. Veja no dicionário, pessoa ruim, de mau gênio. Então, aqui nas escrituras aqui, não estava xingando. Não estava xingando, estava falando verdade. Raça de víbora. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Então aqui, ó, a serpente é a mesma víbora. Veja que a serpente era mais astuta que todas as alemarias do campo que Deus tinha feito. E essa disse a mulher. Veja aqui que a serpente conversava. Essa serpente aqui, ela tinha duas pernas. Antes de rastejar, antes da maldição, ela andava e conversava. Depois Deus tirou as pernas da serpente, a tornando nesta cobra que nós vemos hoje. Então,
no jardim do Éden, esta mesma serpente era esta mesma árvore aqui, ó. Aqui, ó. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis. Esta árvore da ciência do bem e do mal era essa serpente. Era essa serpente aqui que o diabo entrou nessa serpente e induziu a Eva ao erro. Então, a árvore e a serpente aqui é a mesma coisa. Serpente simboliza o animal e serpente também simboliza a pessoa. E a árvore é uma pessoa. E a árvore da vida, veja, tinha duas árvores lá, ó. E a árvore da vida no meio do jardim. Que tem a árvore da vida era quem? Era Deus. Se Deus era a árvore da vida, então quem que era a árvore da ciência do bem e do mal? Satanás. Então, árvore na Bíblia significa pessoa. Serpente também significa pessoa. Víbora também significa pessoa, é a mesma coisa. Por isso que João Batista diz raça de víboras. João Batista não estava xingando eles, estava falando a verdade. Porque o seu pai, a serpente, era uma víbora. Aí, irmãos, vocês aprendendo a linguagem da Bíblia, fica fácil vocês entenderem a Bíblia. Veja aqui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Mateus 7, verso 15. Dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja aqui a simbologia. Mostrando a simbologia das ovelhas e mostrando a simbologia dos lobos. Veja aqui. Aqui ele está falando de lobo? Não, não está falando de lobo. Aqui está falando de pessoas devoradoras. Ele está usando o lobo como símbolo e aqui está usando ovelha. Agora vamos prosseguir. Por seus frutos, não frutas. Frutas é de comer aqui. Seus frutos, frutos simboliza tudo. Uma laranja é fruta e é fruto também. O arroz, por exemplo, o arroz que nós comemos. O arroz não é fruta, mas eu posso chamar o arroz de frutos. A ação de uma pessoa é fruto e não fruta. Então tem coisas que pode simbolizar como frutos e fruta. Uma banana, por exemplo, posso chamar a banana de fruto e posso chamar a banana de fruta. Mas o arroz, o feijão, eu não tenho como chamar o arroz e o feijão de fruta. Mas de fruto sim. O filho de um homem com uma mulher, eu posso dizer que são frutos do amor dos dois, mas eu não posso dizer que é fruta. Aqui veja, por seus frutos os conhecereis, pelas ações. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Então agora fica fácil vocês entenderem. Toda vez que falar de árvore na Bíblia, é pessoa. Como num tribunal, meritíssimo significa juiz. Se chama juiz de meritíssimo. Ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos. Essa árvore aqui, essa fruta normal? Não, aqui está falando de pessoas, produz bons frutos. A atitude daquele pastor, a atitude daqueles irmãos, a atitude daquela igreja. Veja o comportamento doutrinário daquela igreja, vocês vão ver os frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, não dá boas ações, corta-se e lança-se no fogo. Aqui simboliza o quê? As pessoas que serão lançadas no fogo do inferno. É simbólico, irmãos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Veja aqui como está mostrando que isto é pessoa. Árvore é pessoa, uma coisa simbolizando outra. A Bíblia tem metáforas, tem um entre linhas. Simbologia, irmãos. Aqui, quando João Batista estava conversando com os fariseus, veja aqui, ó, e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, veja o que João Batista falou, raça de víbora.
João Batista não estava xingando os fariseus, ele estava falando a verdade. Víbora aqui é quem? É a serpente lá de Gênesis. Eles são filhos da serpente, raça de víbora. A víbora eu já mostrei para vocês no dicionário, que são pessoas. Raça de víboras, pessoa má, que vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, e também agora está posto o machado na raiz das árvores. Essa árvore aqui é aquela árvore de folha? Não, essa árvore aqui é pessoas, irmãos. A própria Bíblia, ela nos responde, ela nos ensina. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então Jesus vai cortar essa árvore e vai jogar ela no fogo do inferno, depois do julgamento. Então é isto, árvore é pessoa. Aqui em São Lucas 6, ou como São Lucas 6, verso 42, ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo para a trave que está no teu olho? Hipócrita, primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto. Veja que já está especificando que é pessoa, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pelas suas ações, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas nos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a abundância do seu coração fala da boca. Então aí já está tirado a sua dúvida em relação à árvore. E lá em Apocalipse fala da árvore da vida, que vai produzir 12 frutos. Então é simbólico, é simbologia, irmãos. Então a Bíblia é simbologia. Correto? Simbologia. Então vocês já sabem que árvore na Bíblia é pessoa, e que serpente e víbora na Bíblia é pessoa má. Os fariseus eram filhos da serpente, de Gênesis. Eu tenho um estudo aí que fala aí do Gênesis aí, que a Eva não comeu nenhuma maçã. Então procure estes vídeos aí, que nós já temos mais de 100 vídeos, com vários títulos, e nós vamos falar de toda a Bíblia, tirar as dúvidas, desde Gênesis até Apocalipse. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like, passe este vídeo aí para quem está necessitado de um assunto como este. Analise as Escrituras e veja se o que eu falei é verdade ou se é mentira. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.